bem-vindos ao Gozo. Olá, sejam bem-vindos ao Gozo Fêmea de número 21. 22. 22? Está escrito 22. É 22 com o tema os desafios da geração Y. Esse aqui é um desafio da geração Y, talvez se concentrar na hora do trabalho. Está a rir, está a se matar de rachar, não. O mais velho com juízo. Isso aqui não pode despedir. Está despedida. Eu sou Lourdes Cardoso. Você quem? Você sabe se você... Quem sou Quem eu? és tu? Eu acho que sou Lourdes Cardoso. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou a Renata Torres. Ela sabe que é a Renata. Pronto. Me disseram que sim. É o que está escrito no BI. Eu vou acreditar. Gente, olá. Bem-vindos ao 22º, não é? Hoje que vamos falar dos desafios da geração Y. Nós somos geração Y. 33 anitos. 33 anitos. Que estão Idade a doer de muito Cristo. aqui à Renata. E a idade de Cristo. A idade de Cristo. Quer dizer, Não temos o juízo de Cristo, mas temos a idade. não fazemos os milagres. Não de fazemos Cristo, milagres. Mas o Mas vinho pelo menos somos de verdade. somos de Existimos. verdade. Não? Ei. Não, tough crowd? Ei. Brincadeirinha! Corta! Foi fazer Não. Jesus que foi Che Guevara do Médio Oriente. Calma então. Relaxa, tia. Pronto, e é isso. Vamos falar dos desafios da nossa geração. Temos um programa muito interessante, convidada daqui, que eu não faço, tenho argola muito grande. Daqui, mas antes, como sabem, vamos às nossas perguntas. Nossas vossas. Preparada, Renata? Prepará-lo. Renata! Renata. A Suzy de Lisboa pergunta: quanto tempo estiveste no Brasil? Não. E em que cidade? Suzy, você é a menina do coisa do Tropa dos Tunesa? Lisboa, Suzy. Responde, Como se Suzy. houvesse uma Suzy no mundo, né? Mas eu estive no Brasil, eu acho, 6, 7 anos. Qualquer coisa assim. Ou 7 anos e qualquer coisa. Porque eu sei que o último ano eu estive entre o ir e vir. Estava a renovar documentos e não sei o quê. Enquanto trabalhava, porque já tinha terminado a faculdade, já estava a trabalhar e tal. E eu morar tipo, sair daqui para ir morar em Londrina, no Paraná. Que é uma cidade que é a cópia de Londres, por isso o nome é Londrina. Até nas cabines telefônicas, inclusive no clima, eu não sei como é que eles conseguiram imitar o clima de lá. Só chove, não importa a estação do ano, é frio e chuva. Literalmente. É a terra do pé vermelho que eu amo muito, até hoje está no meu coração. Respondi, né? Respondeste. Yeah. Dispara não, não, uma expressão. Pronto. É isso. O Joseph, olha, de Londres, pergunta: têm irmãos? Como é a vossa relação com eles? Eu tenho uma irmã mais velha, 2 anos e meio, e a relação é ótima. Sempre foi? Ótimo. Sempre foi. Sempre fomos unha e carne. Sempre estivemos onde uma está, a outra está. E nós na escola, etc., não tínhamos nome. Eram as manas. Se dissessem as manas, já sabiam que era eu e a minha mana. E sempre fomos mesmo unha e carne. Eu sou a que as pessoas pensam que é mais velha, porque sou é verdade. Não, você pensando que eras mais velha, porque tu és mais boqueira. Vocês acham... E porque sou a bully. Eu É a mais boqueira, trungungueira, essa aqui que gostava de fazer confusão. Tem um meme na internet, não sei se vocês já viram, de 2 irmãs, estão na piscina, 2 irmãzinhas, já viste essa? Não. Tem uma menina sentada no chão, a mais nova é que está mesmo já e partir para cima da outra, e a irmã mais velha que está ali segura, essa pessoa que achava que mesmo era eu. mais velha, tá? Eu é que era, porque era a que passava sempre à frente, porque a minha irmã sempre foi muito bichinho do mato, muito tímida, muito tímida, muito não sei o quê, e eu era a que lhe dava o vamos! Trungungueira. Então, e quando as pessoas descobriam que ela era mais velha, estavam assim, sério? Então, mas sempre fomos bests.
melhor do que eu. Eu tenho 3 irmãos, Yeah. 2 Totalmente rapazes e uma menina, então nós somos 4, 2 meninas e 2 rapazes. A menina, ela é a mais velha de todos, apesar dela em determinado momento ter vendido o poder de ser mais velha. Sim, a Vendi. minha família é desse tipo, porque o mais velho é o mais velho. Então Procuração. ela vendeu ao meu irmão, ao segundo. Mas, tipo, a minha relação com eles hoje é muito diferente da minha relação com eles há um tempo atrás. A minha irmã não me dava bola nenhuma, assim, nenhuma. Eu achava que a Qual minha é a irmã não me diferença gostava. Nós de idade? temos 9 anos de diferença. Yeah. Yeah. Claro que não te dava bola Exato. nenhuma. Eu achava que a minha irmã não me gostava mesmo, não me dava bola. Ela saía com as minhas primas, não me levavam, não me passavam palavra, nada, porque na cabeça Tadinha. delas eu era uma pirralha. Então eu brincava com os rapazes que estavam tipo mais próximos da minha idade. Os meus irmãos, os meus 2 irmãos e os meus primos, até as minhas primas, elas eram todas mais velhas. Por isso é que o meu nome de casa, um dos meus nomes de casa de carinho, tem exatamente a ver com o fato de eu ter sido a última sobrinha durante tipo 6 anos. Uhum. Eu fui a última, fui a caçula. Menina. Yeah. Então eu só brincava com os rapazes porque as idades eram mais próximas. Mas hoje a minha irmã me liga com meu, gente não tem uma ideia. Estão a ver. Geração Y. Ela é geração X. Tia. Mas até hoje, todas as reuniões de família, eu faço questão de lhes lembrar, tanto a minha irmã quanto as minhas primas, que elas não me ligavam. E hoje é que estou a lhes levar para irmos comer, para sairmos, para dançarmos, para nos divertirmos. Ha! Quem está a rir agora? Pronto, foi o momento do De desabafo. Acontece em todas as reuniões familiares. Em determinado momento eu vou falar do meu trauma de infância, que elas me abandonavam. Opa! Isto aqui, o consultório Goza Fêmea. A Crícia. Se não tivesse existido... Crícia, de onde és? Não me disseste. Se não tivesse existido o corona este ano, teriam feito alguma coisa de outra forma? Corona. Olha, eu não estaria aqui neste momento. Não aqui a fazer o programa, mas digo aqui em as minhas viagens programadas. Olha, teria ido ver os meus pais, por exemplo, que este ano não vou ver os meus paizinhos. Pronto. Teria feito mais o quê? Teria tido... Agora atrofiei-me. Gente, coisas que acontecem. Backstage, frontstage. Pronto, teria ido visitar os meus pais, teria feito certos trabalhos de outra forma. E acho que até mesmo aqui teríamos tido outra estrutura, inclusive os nossos convidados, né? Exatamente. Yeah. Definitivamente sim. Definitivamente tinha alguns projetos aí, algumas também viagens marcadas, principalmente de trabalho. Mas, pandemia, né? Definitivamente as coisas seriam muito diferentes. Eu não teria descansado tanto sem peso na consciência, o que acabou também por não acontecer. Eu não descansei tanto, eu continuei a trabalhar com sopa, fiquei acho que 2 semanas em casa, mas depois continuei a trabalhar sopa, a própria Envolve, a minha produtora, sempre no trabalho da BEC, de escritórios e tal. Não parei propriamente, mas tinha algumas coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Vamos ver. Mas ao contrário do resto, eu por acaso, eu trabalhei mais por causa das traduções. Por haver o corona, muitas empresas tiveram de se internacionalizar, né? E abrir mais. Então quiseram traduzir sites, nananana. Então, outra coisa que não teria feito, não teria trabalhado tanto. Definitivamente. Sim. E é isso. Mas não, nem vou falar nisso, não, porque o corona também não foi... O corona é mau. Tá é bom, péssimo. Mas, tudo tem um outro lado, né? E pronto, muito obrigada pelas vossas perguntas, obrigada. Não é? Estás preparada para ir para o nosso chazito? Definitivamente sim. Vamos a isso então. Chá? Chá. Cheers. Então,
para começar, antes de tudo, por causa da questão da geração X, Y, nananã, montes de letras, que não Geração são assim alfabeto. geração alfabeto. O melhor é mesmo, acho, começar por explicar as várias gerações, né? Há muitas, né, gente? Estamos a falar das últimas 4, que estão divididas porque eu, pesquisando, cheguei também à conclusão que as pessoas não têm noção. Eu tinha feito até um post no Stories por causa disto, dos millennials, e há muita gente que acha que os millennials são os de agora, os que nasceram a partir dos 2000, outros não sabem que os millennials são os Y, enfim. Então vamos aqui resumir. Está escrito porque depois vamos esquecer. Então pronto, temos os baby boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964. Chama-se assim porque houve um grande boom da natalidade depois do final da Segunda Guerra Mundial, festejou-se imenso, não é? Então, estes são os baby boomers. Depois temos a geração X, que são os nascidos entre 1965 e 1980. Depois temos a geração Y, ou millennials, que são os nascidos entre 81 e 96. E depois temos a geração Z, que são os nascidos entre 97 e 2010. Não sei se há um termo para os que nasceram depois de 2010. Eu já não estou a considerar. Vão criar. Mas pronto, os das letras a geração são Z estes. depois vai definir. Pronto, Renata, nós somos millennials. Afinal, sou millennial. Eu também estava no grupo das que achava que eu já não era millennial, que millennial eram os de 2000. Depois disso. Exatamente. Yeah. Acho que por causa mesmo né, millennial, Exatamente. milênio, 2000, então... Por aquilo que eu entendi, ficámos os millennials porque era como se fôssemos os últimos, exato, né? Antes do grande milénio e os que estão preparados para o grande milénio. Ou não, porque supostamente o mundo ia acabar em 2000, né? Yeah. Não então éramos os últimos. Exato, éramos os últimos. O fim da linha. Mas, fizemos um bom trabalho, o mundo não acabou porque nós seguramos aí as pontas, né? De nada. Exato. Mundo. Claro, sempre a salvar. Faz parte. Renata, conta-me tudo da nossa geração. Queres falar sobre a nossa? A nossa geração, eu acho que eu começaria por dizer, Lourdes, que a nossa geração, é óbvio que cada geração enfrentou os seus próprios desafios, né? Mas acho que uma das principais coisas aqui é exatamente a liberdade do questionar, que é o que as gerações anteriores não tiveram tanto, talvez os baby boomers, que da época dos hippies e tal, e não sei o quê. Mas não, nem baby boomers, são os depois. X. Yeah, mas aí, pronto, era um estilo de vida e tal. E nós aqui, nosso maior desafio é mesmo essa quebra da hierarquia. Eu percebo assim, a quebra da hierarquia, a forma como nós percebemos os nossos líderes, a forma como nós lidamos com os nossos líderes, seja família, seja no trabalho, seja em Estado, é muito diferente. Sim. Nós meio que estamos num tu para tu, entendes? E principalmente a questão do trabalho, que eu percebo que a nossa geração ela é muito mais maleável, flexível, fluida. Exato, entendes? Então, já não é só, eu preciso ter um emprego. Angola ainda é uma luta, né? Todos querem entrar no Estado, tá ainda. Mas tem razão também, não vos estou a condenar, é assim que vos educaram, mas os maiores desafios começam a partir daí, mas também há muita cobrança. Para você ser muito bem-sucedido muito cedo, entendes? Mas aí o nosso muito cedo é tipo, ainda ontem, muito engraçado, ontem eu estava a falar com os meus 2 irmãos mais velhos, e
eu estava a falar exatamente sobre, porra, eu fui fazer o teste e me perguntaram a minha idade. E eu levei tipo um tempo para responder. Ficaste ainda. Porque eu nunca tive problemas, né? Claro que não, né? Enquanto você tem 18, não vais ter problema nenhum em dizer a tua idade. Mas mesmo quando eu fiz 30 e fiz 31, eu nunca tive problema, nunca. Mas aí eu fiquei tipo, eu não sinto que eu tenho 33. Porque com 33 tem pessoa que já é avô. Não, naquele tempo, a nossa geração calma. Mas tem, mas a verdade é que tem. Sim. A verdade é que tem. Pessoas que já são avós, tipo, têm umas responsabilidades. Eu tenho as minhas responsabilidades, obviamente, mas tenho umas responsabilidades acrescidas. Seriously, people. É assim, pronto, é o que há. E há umas responsabilidades acrescidas que nós hoje, tipo, nosso foco meio que é outro, né? E eu não sei até que ponto isso é assustador, não sei, porque, não no meu caso, porque eu literalmente não quero saber, né? Eu não quero mesmo. Mas tem pessoas que querem, tem pessoas que sofrem E sofrem mesmo com isso. Exato, que sofrem mesmo com isso. Eu ainda não tenho isso, eu ainda não alcancei aquilo, eu ainda não isso. Mas muita gente infeliz no trabalho que tem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa liberdade de não ficarmos presos a esses trabalhos. Entende? Nós somos uma geração confusa. Olha, eu também acho. E os desafios eu também, quando penso na minha vida e assim em termos do nosso grupo, da nossa faixa etária, eu também acho que a maior parte dos desafios são profissionais. Porquê? A geração dos nossos pais, portanto, entre boomers, dependendo da idade, né, dos pais, entre os boomers e os X, por exemplo, a minha mãe faz parte, os meus pais são geração X, né? Não, os meus pais ainda são boomers, porque são 55, 58. A X é de 65 para a frente. Eu acho que o nosso maior problema a nível profissional é precisamente porque nós nascemos na altura em que as tecnologias estavam a vir ao de cima, no auge das mudanças tecnológicas, quase como uma revolução tecnológica. Então o que é que acontece? Os nossos avós e os nossos pais tinham um método que tinha de ser aquele porque não tinham acesso a internets e computadores, então funcionavam de uma maneira. Nós chegamos, por isso é que dizem que somos os rebeldes, os tal, porque trazemos alternativas. E então quebramos aquilo que foram quase 50 anos de um método de trabalho, de uma maneira de fazer as coisas. Então somos mais inconformados, como tu disseste muito bem, questionamos mais e já não temos a necessidade de caber naqueles moldes tradicionais do método de trabalho. Temos a nossa geração, muitos trabalham em casa ou querem trabalhar em casa. Então eu acho que nós somos a geração da transição, porque até nós havia evolução tecnológica, evolução social, mas era muito lenta. A partir da nossa geração começou a ser tudo muito rápido. Então nós temos quase todos os problemas porque estamos a assimilar as nossas mudanças e a assimilar as mudanças que estão para a geração seguinte. Então nós somos ali tipo a ponte entre os X e os Z. E então a cobrança que tu dizes, eu acho que é muito grande. Porque tu tens, por um lado, ainda aqueles empregos convencionais, nós apanhamos, mas já temos ideias diferentes de como mudar esses empregos. E os patrões, os nossos chefes, ainda são da geração anterior, que é mais conservadora.
Ou seja, tudo aquilo que nós dissermos é de onde é que tu saíste com isso? Não, aqui faz assim, vamos imprimir. Não é preciso imprimir. Por exemplo, eu já tive esse problema do vamos digitalizar tudo. Temos de ter arquivos em papel. Já não há necessidade. Então, eu acho que nós somos vistos como rebeldes porque já notamos que certas coisas são obsoletas, já não interessam, temos de evoluir e encontramos a resistência dos outros. E por outro lado, os filhos, né, já quem tenha filhos e coisas, como diz a Renata, quase netos, já nasceram dentro da tecnologia. Ou seja, já não conhecem muito menos o mundo dos nossos pais. O nosso já é estranho porque o Walkman. What? Walkman? O que é isso? Então, eu acho que a nossa geração é a que tem mais pressão. Sim. Acho mesmo. Porque lá está, nós temos de equilibrar o passado e o futuro, porque as outras gerações, o passado foi muito mais longo, digamos assim, foi muito mais tempo sem computador, muito mais tempo sem telemóveis. Não houve aquela coisa do acordaram, agora temos isto para facilitar a nossa vida. Por isso é que eles resistem, porque passaram mais tempo, 60 anos sem conhecer uma coisa e de repente aparece, nós só tivemos 15 anos sem conhecer algo. E lá está, temos a mente mais fresca. Pronto, então eu acho que os nossos desafios são mesmo esses. Tentar provar algo. Temos de provar às gerações anteriores que somos capazes e não deixamos de o ser só porque fazemos as coisas de maneira diferente. Os outros já não vão ter esse problema, porque já é tudo mesmo digital, eles sabem o que é. Então, eu vejo como nós estamos a provar algo para os dois grupos. Exatamente. Para os que vêm antes de nós e para os que vêm depois. Quando nós tentamos, porque se tu vês uma criança de 3 anos já está a mexer no iPad como se fosse a coisa mais natural. Ligar e desligar. Desbloquear, já sabe onde procurar, porque ícones, né? Eu lembro até, tem um autor alemão, agora não me lembro, na verdade não quero arriscar dizer o nome dele e falar à toa. Mas que ele dizia, né, que eventualmente, e o livro ele já escreveu há muitos anos atrás, ele nem é da geração Y, ele é da geração X, e ele escreveu que nós íamos voltar, a escrita ia voltar, né, atrás, os hieróglifos e tal, e não sei o quê. Ia ser tudo ícone, íamos voltar às imagens. Os emojis. Exato, e estamos a voltar de fato. Então, as crianças, às vezes nós olhamos, pensamos que é porque ela sabe ler, que ali está escrito tipo YouTube, Facebook. Não, ela conhece o ícone. Então, ela sabe que esse ícone vai lhe dar esse jogo, esse ícone vai lhe dar esse aplicativo. E assim que... Então, elas sabem mexer naquilo, muitas vezes, muito melhor do que nós. Muito melhor. Então, pensa, tu tens filhos que já têm essa capacidade. E tu ainda estás tipo a te debater com o teu telemóvel, não sabes mexer bem nas definições, tens um smartphone, mas nós aqui, por exemplo, e falando da Angola, nós usamos smartphones, mas nós não usamos sequer 10% assim em full effect, nós não usamos 10% do que um smartphone oferece. Das funcionalidades, exatamente. Entende? Porque, pronto, não temos um sistema que favoreça e tal, e não sei o quê, mas também mesmo porque nós aqui ler mensagem, fazer chamada, depois, esses são já os Z, né? Os X, desculpa. Depois vemos nós, ler mensagem, fazer chamada com vídeo. Estás a perceber? Tem uns que estão já a fazer chamada, não tem aparelho, não tem nada, é um relógio que ligou, é aquilo, holograma. What? Tipo, a tua avó não compreende isso. Tipo, fala assim, um fantasma, esse espírito que está aqui. Aqueles emojis, os que têm as lágrimas confundem tudo. Está a rir, exato, está a chorar. E não sei, está a dar notícia de óbito, mas o emoji aquele dos... Epá, estão a perceber, até a interpretação desses emojis também. Então, e nós estamos aqui nessa batalha, nós somos já as rainhas dos emojis. Assim conseguimos conversar já com os que vêm depois de nós só com emoji. Os da nossa geração patinam.
Estás a perceber? Então, nós somos mesmo aquela geração do meio em que estamos a educar os filhos de forma diferente da que fomos educados, ou pelo menos a maior parte de nós, que Sim, consegue quebrar o ciclo de é isso. violência, de abuso e tal. Uhum. Aquele modelo, como eu falei, já não somos tão hierárquicos, né? Aquele modelo de que só o pai fala, Uhum. todos os outros só ouvem. Isso está cada vez mais raro nas famílias. Estamos a educar as crianças a serem questionadoras, a participarem Uhum. de forma mais ativa, até mesmo nas decisões familiares. Crianças, do Yeah. tipo se vamos mudar de casa ou não. Tem pais que sentam, principalmente com filhos pré-adolescentes e adolescentes, para compreenderem se vai ou não vai estudar para tal lugar. E os Yeah. filhos estão a participar nessa conversa. No meu tempo, eu escolhi a minha faculdade, mas e o ensino médio também. Mas lá está, eu já sou mesmo. Eu rebelde. já não queria saber há muito tempo. Mas eu sei de pessoas que, tipo, estudaram o que estudaram por exigência dos pais, não tiveram voto na matéria. O pai falou, é medicina que você vai fazer, é medicina que você fez. Se exerce? Não. Mas estudou medicina. Chegou com o diploma, está aqui, pai. Agora é que é DJ, é produtor musical. É influencer. É influencer. Tá a perceber? Então nós também vamos já percebendo que não adianta nada estarmos a impor. Yeah. E do mesmo jeito que nós não queremos impor, nós já não estamos a aceitar que nos imponham. Por isso é que quando disseste, os chefes, que coisa, não, queremos arquivos em papel. Just like, Yeah. Se calhar não. Não vai rolar aqui, não vai acontecer. E estamos a ganhar, ao mesmo tempo, é muita ambiguidade. Ao mesmo tempo que nós estamos tipo a destruir completamente o universo, nós começamos a ver um movimento, né? De preservação do meio ambiente, a pensar um pouco mais nas próximas gerações, porque a geração dos baby boomers, que foi mais ou menos quando as fábricas, depois da Segunda Guerra Mundial, que as fábricas voltaram para tipo produção que não era para armamentos e tal, e não sei o quê, o meio ambiente ficou tipo para quarto plano. Poluíram-se muitos rios. As prioridades eram exatamente, diferentes. as prioridades eram completamente diferentes. E depois com a Grande Depressão e não sei o quê, por isso é que a nossa geração anterior também focou muito na carreira, porque era uma questão de sobrevivência, ter dinheiro e tem que trabalhar. Por isso é que, mesmo que você não gostasse do teu trabalho, você tinha de ficar ali. E hoje nós percebemos que eu não preciso ficar num emprego que eu não goste. Que eu não... Prontos, calma também. Vocês angolanos são muito desesperados. Mas estão a falar de onde? Daqui, da Angola. Mesmo aqui em Angola, eu começo a ver cada vez mais pessoas a deixarem os bancos, as petrolíferas, para começarem negócios próprios. Mais diversidade. Exato. Muito mais. Para empreenderem em áreas que eles querem trabalhar e que percebem que aqui não tem indústria, não tem mercado. Porque Angola, não vou vos mentir, é mesmo um terreno virgem, assim, de modo geral, é um terreno virgem para uma geração que pensa só, já está a vir, acho que não viajaram, porque tem um grupo grande que foi para fora estudar, era isso que eu ia dizer. Mas as que ficaram aqui têm já muita Globo da cara, que cresceram com o Globo, que cresceram até mesmo com a Record, com a Disney, que começaram a ver coisas lá de fora pela televisão e começam a perceber já o mundo um pouco diferente. Né? E eu acho também, falámos muito da parte profissional, mas acho também que há a tal generation gap entre a nossa e as outras, as anteriores, maior do que entre a nossa e as vindouras, porque o fato da geração dos baby boomers, né, terem apanhado o pós-guerra, pós-segunda guerra, e de se terem focado muito na reconstrução e no casamento e comprar casa, porque as pessoas estavam desesperadas por ter os seus próprios bens, né? Então,
isso psicologicamente cria uma personalidade muito mecânica. Se nós repararmos, todos vocês que são da nossa geração têm pais, provavelmente, que são muito. É para ir para a escola, são poucos têm pais que sejam tão abertos, que sejam tão leves. A geração dos nossos pais e dos nossos avós parece é tensa, porque eles nasceram numa altura tensa. Eu de antes, lá está, a crescer, nós achamos sempre, ai que chatos e não sei o quê, mas quando vais percebendo a história e o porquê das coisas acontecerem, por isso é que entre a nossa geração e a deles existe maior tensão, porque nós somos mesmo muito diferentes e como até fomos bastante privilegiados, porque quando nascemos já as guerras tinham sido travadas, as independências que tinham de ser declaradas foram declaradas. Nós já não sofremos tanto e então não percebemos o porquê dos nossos pais e dos nossos avós serem tão tensos e tão pesados e exigirem tanto de nós, porque eles nasceram num mundo e cresceram num mundo em que tinham de fazer aquilo, senão não sobreviviam, senão não eram ninguém, tinha-se de ter o diploma, tinha de se estudar. E então essa pressão passa para nós, porque eles, enquanto estavam focados naquilo que era a realidade deles, não notaram a evolução gradual e paulatina das coisas e não repararam que nós já não pertencíamos a esse mundo. E o que acontece com os da geração X são os da luta, né? Os movimentos feministas, os movimentos dos direitos civis, Martin Luther King e companhia, eles são dessa geração. E eu acho que é por isso que dizem que a nossa é a geração preguiçosa. Mas lá está, se eu vou limpar a casa, quando o meu hóspede chegar, a casa está limpa. Então, o máximo que eu faço é, daqui a uma semana vou limpar o pó que assentou, mas a grande mudança e a grande obra já fizeram. Então, eu acho que é por isso que nos consideram ou consideravam os preguiçosos. Porque é normal, quando temos uma geração que é presa, é assassinada, que está sempre a manifestar e consegue coisas e depois a outra já não faz tanto, significa, eu acho que devia ser uma prova de que fizeram um trabalho bem feito. Porque nós, ok, vamos perpetuar essa luta, mas já não vai ser tão intensa porque vocês conseguiram a maior parte das coisas. As mulheres votam, as mulheres vão à escola, os negros têm quase os mesmos direitos que os brancos. Então, é por isso que eu acho que nós temos esses desafios, porque perdeu-se ali uma ligação, uma comunicação. As gerações anteriores não conseguem olhar para nós com aprovação, porque eles acham sempre que nós não estamos a fazer o suficiente. Fizemos tanto, estes aqui nem metem os pés no escritório, porque não precisamos, porque o escritório está em casa. Então eu acho que é esse o desafio. Há muitas... pelas estatísticas, a nossa geração é que tem mais os rebeldes que saem de casa porque o meu pai não compreende. E depois também os da geração X começaram com isso, não é? Por exemplo, dos direitos dos LGBT, mas a nossa geração é que saiu do armário. Exato. A nossa geração é que revelou os grandes segredos e as grandes coisas vergonhosas, digamos assim. Então é uma geração que sofre muito, porque ainda há muita rejeição. Agora, os que nasceram de 97 para a frente, que digam que são homossexuais, que são trans... A nossa geração já não vai ficar... Ai, vergonha, não sei... Porque já está cá fora. Já não há nada para já não há secretismo, já não há nada para descobrir. A nossa geração é que foi a dos filhos rejeitados pelos pais. Exatamente. Os filhos que casaram com a branca que casou com o negro e vice-versa e foram rejeitados. O filho que é homossexual, a filha que é lésbica, o trans. Todos. Nós somos os rejeitados porque fomos os que receberam os restos da luta, os proveitos da luta, melhor dizendo, os proveitos da luta, ganhamos essa força,
mas os nossos pais ainda não estavam preparados. They wasn't ready! Não estavam. Então, por isso é que eu acho que nós somos os sofredores. Porque somos mesmo, eu acho que nós somos mesmo incompreendidos. Faz sentido, Lourdes, faz sentido, tipo, nós sermos tipo, os sofredores. Não estamos a nos vitimizar também, atenção, não. Mas, visto nessa perspectiva, faz sentido sermos tipo os sofredores, os incompreendidos, porque é a nossa geração também que está a fazer o sentido inverso. Resgate da saúde mental, que assume, é a nossa geração que está a assumir, e ainda com muita resistência, óbvio, porque agora é a geração Z que vai usufruir, como nós usufruímos da luta lá atrás, para se prestar maior atenção à saúde mental das pessoas, o resgate à espiritualidade. Né? Enquanto, eu até lembrei-me aqui de uma cena, enquanto aqui, por exemplo, em Angola, em Luanda, tem um movimento grande do retorno às terras, às outras províncias, às outras cidades, para trabalhar a terra, para se conectar com a terra. Os das outras cidades querem vir para Luanda. Então, tipo, eu até imagino assim, encontram-se no meio. Não vai ali, tá mal. Pá. E aí eu falar, essa aqui só quer nos fatigar, vamos mesmo. Estás a perceber? Então há um movimento para esse resgate da espiritualidade, essa valorização da saúde mental, a valorização de outros tipos de inteligência, de valência, porque ser inteligente não é só saber fazer contas, não é só... Então já começa-se a valorizar a inteligência emocional, e isso começa-se e vou voltar outra vez a essa questão da educação, por causa disso, porque quando eu falei de quebrar o ciclo, né? O ciclo de dor, nós somos a geração que se propôs a quebrar esse ciclo, educando a próxima geração de forma diferente, a lidar com a próxima geração de forma diferente. Nós estamos muito mais abertos ao diálogo, porque nós, como não houve diálogo com a geração anterior, nós sabemos o quão prejudicial isso é. Damos valor. Exatamente. Então, a nossa memória ainda está muito fresca para esse tipo de sofrimentos. E você que deve estar a assistir aí, sabe mesmo, é tipo, a tua mãe ou o teu pai permite determinada coisa, mas o teu avô já fica tipo, você dá muita liberdade a essa coisa e não sei o quê. E enquanto uns ainda insistem em chamar feitiçaria e tal, nós estamos a buscar, a resgatar um conhecimento ancestral que é da valorização das ervas, a medicina, isso é até o nosso próximo tema, né? A medicina tradicional, percebermos por que os nossos avós, nossos bisavós não tiveram tanto as doenças que nós temos hoje, né? Quais eram os hábitos que eles tinham. Nós estamos mesmo num processo de autoconhecimento e descobrimento de nós mesmos, e faz muito sentido porque toda a parte dura da luta foi lá atrás. Então, a nós nos entregaram a luta já com tudo esquematizado. A estrutura da luta. Então, nós só temos já que seguir, hoje é dia de lutar contra o patriarcado. Como que se luta o patriarcado? Vamos falar, não passarão, não, me too. Ok, tá, check. Então, às vezes, dá a impressão de fato que nós estamos mais relaxados, mas não estamos, nós estamos com outras lutas. Entendes? E eu acho que isso aí que tu disseste, ainda bem que disseste isso, porque eu tinha-me esquecido o peso da responsabilidade, porque o fato de termos muita informação, eu vejo isso principalmente com o movimento dos negros. Tu tens agora os negros que estão no limbo, os da Casa Grande, vocês mesmo sabem quem são, que ainda estão naquela entre perceber que levaram uma lavagem e o acordar para a vida. Então tu tens os woke, os que já perceberam,
os que usaram a tecnologia e os avanços a seu favor e os que ainda estão em negação. E então é uma responsabilidade grande, porque nós agora não podemos dizer que não sabemos. Exato. Os nossos pais, os nossos avós não tinham acesso, não sabiam e só conheciam aquilo que lhes era dado. Nós temos a responsabilidade de fazer com que a geração Z e as outras letras que eu não sei onde vão buscar, vamos voltar ao início do alfabeto, já não sejam vítimas de certas coisas, porque chega a um ponto que já não é não saber, já é negligência. Então nós, se permitirmos que a geração Z sofra algumas coisas, já vai ser culpa nossa, já vai ser negligência. Então eu acho que é esse peso. Eu vejo muitos pais, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer as bonecas negras, as bonecas não sei o quê, o que é que eu vou dizer à minha filha, empoderamento feminino. É muita coisa para uma geração que ainda no início não estava ciente. Nós também, eu com 33 anos, tu com 33 anos, certas coisas nós aprendemos há 10. Ou seja, nós não nascemos já nesse mundo do empoderamento. Então nós é que estamos a fazer essa mudança. Então nós temos de trocar o nosso chip. Os nossos filhos e netos já vêm com aquele chip. Nós tínhamos um e trocamos. Exato. É muito peso, é muito peso. Eu aprendo coisas novas todos os dias. A nossa geração, está sempre a receber informação. E eu acho que somos a geração da revolução de ideias. E acho que há uma espécie de renascimento. Aquilo que tu dizias do ir buscar a ancestralidade, a espiritualidade, a medicina tradicional, as ervas, é o renascimento. Assim como houve na época clássica, nós estamos a fazer o nosso renascimento da identidade. É que os outros foram buscar artes e não sei o quê. Nós estamos a redescobrir a nossa identidade, agora focando mais nos desafios da nossa geração enquanto africanos, enquanto negros. É um peso extra. Porque estamos agora a descobrir, e nós afinal, a nossa história não começou nos descobrimentos, foi interrompida, nós já tínhamos uma história, então temos de reescrever a nossa história, redescobrir a nossa identidade e passar esse conhecimento legado correto para a geração seguinte. É muita responsabilidade. Porque nós também ainda estamos aqui a nos debater quem é só quem. Afinal de contas, quem é só? Porque tudo o que me contaram até determinado momento era uma grande mentira. Exatamente. Não era, afinal não foi bem assim que aconteceu. Então é como se tivesses que abandonar, e é muito doloroso. E esse processo também, não vou vos mentir, é mesmo doloroso, de abandonar tudo que você dá como certo, como sendo aquilo é o que é. Você ter de abandonar tudo para recomeçar, para reescrever. Exatamente. Para não reviver, é sair da zona de conforto. Exatamente, para reviver. Então, se tem uma coisa que a nossa geração definitivamente não é preguiçosa. Né? Porque nós estamos nesse processo, já não aceitamos mais a avó que vem e nos diz: você tem que casar com o branco. Você tem que ser esperta. Tem de casar, ponto. Sim, tem que casar, ponto. O branco é para fazer o filho. Tem que ter filho com branco. Você tem que casar. Percebes? Então, nós já não aceitamos só. Não aceitar só nem tu a falar que vais rebater verbalmente. Sim. Não, mas vai-te entrar aqui, vai-te sair aqui. Por quê? Porque tu estás noutro processo de descoberta, de coisa. Quer dizer que não vais casar, não vais ter família? Definitivamente não. Mas vais ter no teu tempo, quando tu achares que estás preparada, isso com 25 ou com 35. Nas tuas condições. Não, exato. Vai ser a tua escolha consciente. Porque às vezes nós também, mas eu mesmo é que escolhi casar. Nós ainda somos a geração dos que acham que estão a fazer. Exatamente. Temos consciência que temos esse poder e às vezes achamos que estamos a usar nossa. Ainda não. Mas mesmo nestes programas que nós temos feito, muitas vezes até dizemos: eu era assim, deixei de pensar assim, porque lá está.
nós tá sempre a cair em... É processo. É processo. É trabalho. É trabalho grande. Não vamos se mentir. É processo. Eu às vezes estou a ler, não sei o que, e digo, afinal... Meu Deus, lá outra coisa que quando eu transmitia, já não vou ao trabalho, não é? Exatamente. Porque nós fomos muito ao trabalho. Não, nos brincaram muito. É normal que nós estejamos cheios de traumas. E são traumas mesmo pesados. Depois fica tipo, mas você não viveu a guerra, você... Prontos. Para Angola especificamente, para quem estava em Luanda, não sofreu a guerra na mesma proporção para quem estava nas zonas de conflito, né? O Ambubié, o Chico, não sentiu na mesma proporção. Mas eu ainda nem estou a falar desses traumas que são traumas que eu até considero físicos, sabe? Que são esses acontecimentos gigantes que você não tem controle nenhum, nem as pessoas do teu meio têm controle nenhum. Eu estou a falar de cicatrizes da alma que os nossos pais, as nossas mães, os nossos tios, os nossos primos é que nos fazem. Então, nós temos cicatrizes profundas, porque também são já pessoas que já estavam quebradas, não perceberam, não sabiam ou não admitiam estar quebradas e continuavam a empurrar as coisas com a barriga, É verdade. enquanto flagelavam o que é a nossa geração. Então, nós decidimos, chegou uma altura que eu penso assim, nós decidimos para. Eu vou me curar primeiro e depois eu já venho resolver o mundo. Tá? Olha, é tão verdade. Por isso é que nós também somos a geração das denúncias. Exato. Agora, nós, de nada, nós é que começámos, os casos de pedofilia da igreja começaram a ser denunciados nas nossas gerações. Porquê? Porque nós já percebemos que não está correto, não tem de ser assim e que posso falar. Então, eu sinceramente fico muito triste por dizerem que nós não nos valorizam. Não é vitimização, porque a vitimização é o que nós fazemos com a condição. Mas é verdade, nós não fomos valorizados por sermos tão diferentes. Então, acho que deixaram passar muita coisa importante que aconteceu na nossa geração. E isso de dar voz a quem não tinha, vítimas de pedofilia, violência doméstica, as minorias, isso foi uma coisa muito importante, porque agora as pessoas já sabem que têm esses direitos e que não tem de ser assim, e que mesmo que ainda estejamos no processo, lançamos essas sementes. Bom. E então, somos muito fixes! Não, esquece isso. Nós somos fortes. Vamos chamar o intervalo. Não vamos aceitar! Então, vamos para o intervalo. Voltem, que esta geração é muito boa. Até já. Sejam bem-vindos ao programa Quem Não Aguenta Não Ri. O que o Yuri da Cunha tem em comum com as mulheres? Grandes lábios. Que animal saiu da selva e se tornou um parque de diversão para as crianças? Macaco. Girafa. O que a peruca disse ao cabelo crespo? Sou melhor que tu. Não preciso de abacate para crescer. O que é um deputado corrupto? É um deputado que trabalha. Eu sou o Colo a Tremura. Este é o programa onde os convidados contam piadas secas, piadas podres e nada mais. O que é uma galinha ensopada? Qual é o segredo para uma pessoa emagrecer rápido? Manter. Sentar ao lado do cobrador. O que são férias em tempo de pandemias? Ficar em casa. Não, férias convidativas. Como se chamaria a palestra dada por um coach bacongo? Porra, mente baconguista. Como sair voado? Este é o programa Quem Não Aguenta Não Ri. Fique atento às nossas redes sociais e fique atento na sua casa para as próximas edições. Sabem quem é que nos ajuda a ser Poliodora? Quem? Não é giro? Eu gosto porque King. todos os dias é que nós vamos Você é um acabar king. o programa e nunca repetir perfumes.
Também é isso, São né? muitos. Assim Poliodore. Assim é que é. Quando existem várias opções, assim ninguém fica parecido com ninguém, né? Ficam com medo de se roubar. Tá aí, não vai precisar de ser polígamo para preservar o cheiro, que não vai faltar, são opções. Se poli não é para ti, que sou poliodore. Isto é bom. Vocês já sabem. I am king. É onde? Sean John. Pera, Sean John. Ah, não, isso é Sean Combs. Eu estava mesmo a pensar Sean John, eu para direi. Ele também tem montes de nomes. Podia ser Sean John, não faz mal. Gosto disto. Aonde é que nós encontramos Lourdes, afinal? Estes Olha, perfumes. Andy Perfumes. Andes Boutique. Andes Perfumes. É Perfumes. verdade, a seção Come dos on. perfumes, é verdade, tem razão. É verdade. Porque Andy's Boutique tem outras coisas, mas Exato. nós focamos nos perfumes, Perfumes. porque para além de estarem em promoção, é sempre aquela coisa consensual para oferecer, verdade. não é? Yeah. Meio que não tem erro, né? Não tem erro. Hã? Não tem, né? É Puff Daddy. Ele falou, é mesmo, esse perfume é do Puff Daddy. É Sean John, não é? É mesmo, Então é parece que é. Sean Combs, Sean John Combs. Não sou, olha, é assim, eu sei que tu fizeste muitos milhões e bilhões, mas esse Sean John Combs não é nada sim, bom. senhora. Você já Até o sabe. saquinho é lindo, eu adoro dourado, eu Então, sei que estou de verdade. prateado, mas um douradito, eu gosto, um dourado básico. É giro. Usem o código GOZEFEMIA no nosso número aqui, 946-888-751. Vocês podem pedir a lista de perfumes que tem disponíveis, porque tem mesmo vários. A Lourdes falou bem, não vamos acabar toda a temporada, nunca vamos repetir Não um vamos perfume. repetir. Everlasting. Tem promoção, tem desconto. Se vocês pedirem através daqui do nosso programinha. Olha, se vocês forem polígamos, um para cada vossa amiga, um para cada amigo. Sim. Tá bom. E tem que ser mesmo todos da Andes Boutique, porque lá tem que tratar todos de forma igual. Não é isso? Querem ser, vamos assumir o barulho. Não é? Yeah, Não é? eu acho que sim. Agradeçam-nos mais tarde. Quando elas todas gostarem, eles também podem agradecer. Bem-vindos à segunda parte. Eu disse que ia ser rápido. Gente, então, já mandaram mensagem aos vossos pais? Já falaram com os vossos filhos? Pedi desculpa, pai. Desculpa por não te ter entendido antes. Outros vão mandar dizer, pai, tu deverias me compreender melhor. Afinal, Yeah. afinal o mundo é caótico. Estás a ver? A Nossa Renata e Senhora. a Luca disseram. Ninguém nos entende. Ai, Vamos agora. gente, vamos aqui intensificar os vossos conhecimentos no Só Sei Que Nada Sabes. Sabe separador. Tchan, tchan, tchan. E é isso, né? Temos os 2 livros e um filmito, né? Para vocês ficarem contentes. O primeiro livro é Millennials, Cidadãos do Mundo. Relatos da Nova Diáspora, de Cristiana Lopes. É um livro de histórias contemporâneas de 5 imigrantes portugueses da denominada Geração Y. Um relato pormenorizado de percursos individuais que, sendo distintos, têm em comum o impulso da saída de Portugal com o sacrifício da segurança da realidade cotidiana do país onde nasceram. Ousaram partir em busca da aventura e do desconhecido. Os Vascos da Gama. Todos sentiram que poderiam ter o mundo na palma das mãos. Não foi shade, mas é que, pronto, né? Português, descoberta. Não? Tough crowd. Vamos ao segundo livro, Geração Y, o nascimento de uma nova versão de líderes. Esta obra expõe as características mais marcantes da geração que já nasceu na era da tecnologia e começa a interferir de maneira mais direta nos destinos da sociedade. A geração Y, ou geração da internet, é o nome dado por sociólogos para quem nasceu entre 1980 e 1999, ali mesmo na virada do século. Partindo desse conceito, o livro de Oliveira apresenta e discute as características, os comportamentos e as expectativas desse grupo em contraposição às gerações anteriores.
Ao longo de 7 capítulos, o autor também discorre sobre o comportamento, liderança, relações interpessoais no âmbito familiar e profissional, partindo de exemplos de fácil compreensão e adotando uma linguagem clara. Ué? E por fim, temos o filme Enquanto Somos Jovens. Um filme que discute o abismo entre as gerações X e Y, principalmente no sentido das relações interpessoais. O filme foca mais nisso. Só uma coisa, aqui o livro da geração Y que diz que os sociólogos dizem que é quem nasceu entre 80 e 99. Há sempre ali um debate. sim, né? Uns dizem que é 81, Vocês ficam 97. só com Pronto. 80, 90, 80, Fiquem 90. aí, É pra- porque as opiniões ainda são Sim, um bocado se forem ler divergentes. diferentes artigos, vão ver. Yeah. É sempre um número mais A para mais e a frente, menos. os números mais para trás. O mais consensual é 80, 95. Mas pronto, é por aí, anda aí. E é essa a recomendação do dia para vocês nos entenderem e entenderem os antes e os depois. Os incompreendidos. Nossa. Os frustrados. São Yeah. jovens frustrados. Os Que não frustrados. estudaram. Estudamos e muito. E, E- continuamos a estudar ainda E por continuamos cima. a estudar. Continuamos a estudar. Lá Nós está, porque somos estamos assim. inconformados. Exato. Nós questionamos. Estamos aí mesmo, fazer faculdade com 40, 50 anos. Yeah. Mestrados, mais pós, não sei quantas. Essa é a geração que tem mais certificados, sabes, né? Fez Faz uma sentido. licenciatura, acabou, depois faz outra, depois faz um mestrado, uma pós-graduação. Estamos à procura. Yeah. À procura. Estamos E para nos descobrir. ajudar nessa busca, temos uma convidada muito fixe. Yeah. Excelente, excelente. Topzera! Hã? Aqui no nosso Olha Quem Fala. E então, a nossa convidada, hã? Ela é tudo, não é? Ela, Ela Van Dunen é tudo. a verdade é que é mesmo. Arquiteta, pintora, compositora, escritora. Tricotista. Uma É tricotista? Ela faz tricô. Não Faz os mambos sei de qual é, tricô. qual é. Tricoteira. Tricoteira. Tricotista. Tchê, isso, tem muitos talentos. Tem mãe, Estão a ver esposa. como a nossa geração é rica. Óbvio, Pronto, esquece então isso. não tem não sei podia quantas haver. licenciatura, não sei quantos mestrados, meus amigos. faz Ainda se tudo. atrevem a dizer que somos preguiçosos. How dare you? Então, vamos lá ligar a ela, que há de ter muita coisa interessante para nos dizer. Estão a ver aí. Ok, vamos lá. Ringing, ringing. Ela Van Dunen. Há muitos Van Dunen aqui pelo... Uma família grande. Ok. Deu! Boa tarde, ela. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo ok? Está a ouvir bem? Eu estou a ouvir-vos com algumas pequenas falhas, mas acho que já se resolve. Sim, por aqui está ainda a correr tudo smooth. Está aqui a Renata. Chefe, Hello. tudo bem? Queres começar tu, já que estás aí? Está muito bonita. Gosto desse amarelo. Obrigada. Também. Não, obrigada. Olha, pus-me assim, dei um retoque aí por vocês, porque eu quando estou no meu corre-corre... Gratidão. Obrigada. Então, ela já Adorei sabe. os vlogs. Ai, obrigada. Vamos assim já rápido, começar com Uhum. quais são os que o que tu achas que são os desafios, os maiores desafios da nossa geração? Ai, os maiores desafios da nossa geração, vamos lá. A informação, mais especificamente a democratização da informação. Ok. Então, para uma parte da nossa geração, a informação é excessiva. Então, estamos a ser bombardeados com um monte de coisas que não nos fazem bem, especificamente nos adoecem, nos fazem tornar mais consumistas
e isso de forma científica, foram criadas, acho que a nossa é a primeira geração que está a vivenciar isso, uma ciência que foi criada especificamente para modificar o nosso comportamento, de formas a nos fazer gastar mais atenção nesses dispositivos que usamos, gastar dinheiro desnecessariamente, nada em prol do nosso bem-estar. Por outro lado, existe uma camada da nossa geração que é excluída. Então, a informação fica, para uns, é excessiva para nos pôr naquele frenzy, sempre naquele caos, sempre distraídos e tudo mais. E, por outro lado, para manter as pessoas ignorantes. Então, há mais de um lado, há menos do outro lado. Eu acho que esse é o maior obstáculo da nossa geração. Primeiramente, dar conta disso, né, que estamos a viver, que não é natural, que não é culpa nossa, que não há algo de errado conosco, porque acho que muitos de nós ficamos assim: o que é que se passa comigo? Eu não consigo me concentrar em nada, eu não consigo comer bem, não consigo fazer boas escolhas, tenho muita ansiedade, depressão, a doença do século, é isso, é aquilo. Então, eu acho que se for para escolher uma coisa, é essa: a informação, a falta de democratização e bom uso dela. Bem, vai já a próxima, porque eu até fiquei ainda aqui, estou a processar. Muito boa. Porque nós estávamos, há bocado, né, no início, falámos muito a nível profissional, os desafios a nível profissional e os desafios a nível de comunicação com as gerações anteriores, e agora ela trouxe aqui um elemento bastante pertinente. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente Não sei, íamos fechar exatamente dessa forma, porque de fato é um mambo que está preocupante. É como eu falei, mesmo, as nós doenças, temos, as depressões. Pois, temos muitos questionamentos, estão a assolar-nos. Então, como tem um arcabouço muito grande a nível de áreas, arquitetura, a escritura, enquanto membro da nossa geração, de que modo é que as várias artes e os vários engenhos que tem, que são muitos, de que modo é que, de alguma forma, se esses desafios também a afetam, de que modo é que eles transparecem no seu trabalho? Tenta fazer uma espécie de catarse no seu trabalho? Como é que eles transparecem no meu trabalho? Os desafios da geração, no caso, não o que eu estou a fazer sobre eles. Sim. Uhum. No meu livro, eu vou escolher só um. Ok. No meu livro, eu tive uma oportunidade muito grande de introspecção. Então, todas essas coisas que eu acabei de mencionar, elas transpiraram através da minha escrita. Então, eu acho que isso acontece quando a pessoa participa de tantas coisas assim, as artes, e vai fazendo uma coisa aqui, outra aí. Quando dá um passo para trás, nota que é exatamente esse tipo de personalidade que se forma nesse ambiente assim, caótico, socialmente caótico e geracionalmente caótico. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero participar disso, eu quero participar daquilo, não sei bem quem sou, mas eu sei que eu quero tentar ser alguma coisa, eu sei que eu quero contribuir, que eu quero participar, que eu quero deixar uma marca, que eu quero ajudar a minha sociedade. Eu sou angolana, mas também já fui parar em outros países. Então, aquele quem sou eu, acho que aquele quem sou eu faz parte destes engenhos todos e aparecem em um tema central nesses engenhos todos e nas conversas que vou tendo com outras pessoas como eu.
Porque eu não sou a única. Parece algo diferente, essas coisinhas todas, mas eu não sou a única. Nós somos uma geração que tem acesso a tanta coisa. E é por isso que experimenta aqui, experimenta aí e vai vendo o que funciona, o que realmente nos faz sentir bem, o que nos equilibra. Então, para resumir, é ao mesmo tempo uma manifestação da doença, um sintoma da doença, querer tanta coisa, ao mesmo tempo pôr tanta coisa no mesmo prato para tentar ingerir, e é ao mesmo em simultâneo algo positivo, porque é oportunidade, é oportunidade que os nossos antepassados não tiveram. Se o teu pai é carpinteiro, olha... Vai morrer carpinteiro. Exato, por isso é que eu perguntei. Eu acho perfeito. Ela é perfeita para representar essa questão, porque a nossa geração, lá está, é das oportunidades e nós queremos aproveitar tudo. E o fato dela ter tantas valências mostra essa necessidade de usufruir do privilégio do acesso. Nós não sabemos o que... Somos confusos porque temos muito acesso. Então queremos tudo, porque podemos. Eu já vou voltar. A Renata está aqui Não, porque agora eu queria aproveitar já esse link para tu dizeres como é que tu lidas com esses desafios e falar um pouco de como é que você gere os teus filhos. Né? Se tu estás a educá-los da mesma forma que tu foste educada, ou até que ponto, quais são os valores que te passaram que tu achas que valem a pena e os que te passaram, mas que tu vês que já não se aplicam mais. Olha, Renata, sabes que esse é o meu dia a dia. Esse é o meu arquitetura. Eu às vezes até esqueço a arquitetura, escrita, até que me fazem lembrar, mas essa mesma isso da educação dos filhos, porque é isso que fica. É isso que nós, quando nos tornamos ancestral de alguém, você se preocupa, olha, o que é que eu vou deixar realmente? Os meus filhos têm 5 anos, 2 anos e 9 meses. E o que eu mais me preocupo é em buscar, eu não busco assim terapias diferentes e tudo mais, e fazer coisas super para fora, para tentar consertar a forma que as coisas estão. Eu, nesse momento, aprendi que nós não podemos fazer um trabalho de 4 gerações. Yeah. Eu tive que me acalmar e ficar, ok, eu fui criada de uma forma, os meus pais deram o melhor que puderam, eu vou dar o melhor que eu posso aos meus filhos e isso tem que ser o suficiente. Eu, como é que eu lido? Enfrentando a situação do jeito que é, o mundo está caótico, foram criados os mecanismos X para receber os resultados X, o mundo é violento porque a violência gera dinheiro, ok. Da minha parte, eu encarei isso, reconheci isso, encarei isso é já algo diferente do que os nossos pais faziam, porque os nossos pais, modo sobrevivência, aguentavam. É aguentar, tudo é só aguentar, não há reclamar. Nós já sabemos sobre depressão, sobre ansiedade, nós já nos importamos com o que sentimos, isso é diferente. Esses que estão a vir aí já se importam, já tem pais que se importam com o que eles sentem a partir desta tenra idade. Então, as conversas, estás triste, está tudo bem, ainda assim não podes bater o teu irmão. Essas conversas, eu tento não exagerar, não tentar, porque não, tem que fazer consulta com psicólogo, tudo, não, ainda não. Afinal, ainda és uma mãe africana. Isso nunca vai deixar. Quando for necessário vão fazer, mas assim, no dia a dia, essas conversinhas mesmo, tem algum problema, respira fundo. Estou a ensinar a respirar fundo. São coisas que eu estou a aprender agora na casa dos 20. Eles estão a aprender agora aos 2 anos, na primeira infância.
Então eu espero que, eu não posso dizer que os meus filhos já é que vão salvar o mundo, não vão ser superhuman, mas eu espero que faça o impacto, eu estar a lhes ensinar essas coisas agora na primeira infância, a resolver os problemas entre eles de forma pacífica, diplomática, entre eles os irmãos. Eu tenho uma coisa muito bonita, eles às vezes pegam-se nas mãos, vão sentar na porta, olha, tu me fizeste isso, não gostei, é uma coisa, é um morro, eu estou aí num canto, porque para não me intrometer, né, deixar eles tomarem a rédea, mas eu estou num canto a me matar, isso foi a minha obra. A minha obra. Não, mas é isso aí, no meu, e criando também uma separação de quem eu sou, o que eu vivenciei, quem eles são, o que eles vão vivenciar, o que eles precisam estar preparados para vivenciar, eu acho que é a coisa mais importante que eu descobri até agora. Quais são os meus problemas e que não tentar resolver todos os problemas deles. E é basicamente isso. Quanto aos meus problemas, enfrentar, vê-los pelo que são, tirar os óculos do machismo, tirar os óculos todas aquelas lentes que nos foram impostas, que é uma conversa inteira, né? Uma conversa inteira extra. Esse é o trabalho que eu faço por mim para combater esses, não vou dizer males, mas essa condição que a nossa geração está exposta a tanto input, depois o nosso output também sai assim meio torto, porque não sabemos bem onde é que estamos e tudo mais. Não. Encarar as coisas de frente, não sentir medo do mundo estar como está, respeitar os ciclos da vida, saber que fazemos parte do corpo todo natural, né, do cosmos, então não nos sentir atacados, isso é o fim do mundo que está a acontecer. Saber que, meditar nesses pensamentos, né, que está tudo bem, fazemos tudo isso, faz parte e temos que ir lidando com as coisas, uma mordidinha de cada vez, de cada vez. E é basicamente isso, fazer esse trabalho diariamente, lentamente, e não deixar o peso do mundo inteiro, desse caos que vivemos, tirar a nossa joy, né? A nossa felicidade de viver. Posso? Nice, pode. Já disse quase tudo, né? Como é que é? A pessoa que estudou. Ei, está a ver a pessoa que estudou? Vai que estudar, sim. Ela. Não que ainda falte dizer alguma coisa, mas só para terminar assim de uma maneira com peso, digamos. Se ela pudesse pintar ou caracterizar, imagino que era o título de um livro, a nossa geração, resumir a nossa geração numa frase. Imagina que está a falar com os seus filhos e eles dizem: Mamã, a geração Y é o quê? Quem é a geração Y? Quem somos nós? Quem somos nós? A eterna pergunta. É o título de um livro ou é a descrição? Pode descrever, à vontade. A nossa geração. Se fosse o título de um livro, acho que a primeira coisa que me vem à mente é A Casa do Caos. Oh, perfeito! Mas a Casa do Caos. É mesmo perfeito. É mesmo perfeito. A Casa do Caos. Não, porque eu acho que a correria, não há uma pessoa, e tudo bem, o mundo inteiro não se resume à experiência urbana, né? Mas a correria nos define. Nós que estamos aqui, só para tirarmos um minuto para fazermos uma coisinha que importa para nós, o tanto de coisas que temos que organizar antes de poder sentar para tirar esse um minuto. A Casa do Caos. Ouviram aqui? Se eu vir alguém a escrever livros ou músicas ou porque a Casa do Caos, vocês ouviram aqui. Tem que pagar royalties. Direitos de autor. Perfeito. Ela, muito obrigada. Foi super enriquecedor. Muito. Foi, não foi? Foi. Muito. Gostámos muito. Obrigada a essas conversas, olha, ainda mais no meio do dia em que
estamos, né, naquele estado, modo sobrevivência. No caos. O que vai ser? Tem que isso, tem que aquilo, serviço, tem que entregar, tem que. Não, obrigada eu pela pausa, pela sempre às conversa, por ordens. poder estar com vocês e parar um pouco para pensar na vida. Eu adoro esses temas. Eu sei. Foi um prazer. Eu sei, por isso te chamei. Falei, ela tem que vir falar desse tema aqui, porque essa miúda gosta de viajar nesses assuntos. Eu Muito sei, obrigada, mas ela. O meu fraco, você conhece o meu ponto fraco, isso sim. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para ti, para as suas crianças. Yeah? Obrigada. Para o pai das crianças também, só para não ficar triste. O pai das crianças também. Tá bom. Um bem-aja, Obrigada, ela. Boa bom trabalho tarde. pra vocês. Obrigada. Continuem esse projeto lindo. Muito Beijinho. obrigada. Beijo. Beijo. Com licença. Com licença. Já não vou ligar, não quer saber. Deixem-me. Yeah. E é Gente, eu isso, sinto-me né? muito feliz quando É tenho isso. estas conversas assim. Não, olha, são conversas, beber chá aqui, um copo de vinho. Isso era já uma hora também sentar não aqui. posso dizer que com um copo de vinho esse tipo de conversas existenciais caem melhor, né? Não posso, porque as crianças estão a assistir. Crianças, vocês bebam sumo de uva e até a Renata bebe outro tipo de sumo de uva. Tá bem? Mais intenso. Mas... E foi isso, Foi. não é? O nosso Olha Quem Fala, muito rico. E vamos para a parte 2 do Olha Quem Fala. Vamos Olha para Quem a Fala parte também. Também. É isso. E é isso, né? O nosso Olha Quem Fala também tem um comentário da Ruth Lopes. Abrir. Sobre aqui a Ruth, que também é Y. Ela diz assim: nem sei por onde começar. Quem nasceu, cresceu em Portugal, teve por um lado uma liberdade maior, somos filhos de Abril, e automaticamente foi-nos permitido fazer mais coisas do que a geração anterior e beneficiarmos mais. No entanto, sinto que estamos entre duas gerações muito diferentes, o que nos beneficia por um lado, mas prejudica por outro. Uma geração que acaba por ser ainda muito atrasada no avançar dos tempos, exemplo, acabam por não ser tão abertos a certas coisas como a homossexualidade, ideologias de género, feminismo, tecnologias, etc. E outra que anda depressa demais. Já cresceram com a internet no bolso, não sabem o que é escrever cartas, mandar postais, ir à cabine telefónica é mito. E o topo de gama dos telemóveis que sai hoje, daqui a 2 meses, já está ultrapassado. Mas têm muito mais consciência ambiental, estão muito mais cientes dos direitos individuais de cada um, etc. Os desafios desta geração. Entre parênteses, estou a saber agora que é o nosso nome. Acho que é sobreviver entre estes dois mundos. Educar filhos com o que já sabemos, mas tendo perfeita noção que o mundo anda depressa demais. Não esquecer valores do passado e valorizar sempre o que já tivemos, sem nos iludirmos com aquilo que o mundo todos os dias nos espeta na cara. Nós fomos crianças felizes, sem tablets, a levar palmadas quando fazíamos algo errado, aprendemos a respeitar os nossos pais acima de tudo, aprendemos que os professores mandam mais que os pais, entre parênteses, nunca ousaria fazer queixas da professora em casa. E principalmente aprendemos a brincar na rua até escurecer. Nós sabemos que isto tudo é possível e viver entre estas gerações, educar crianças sabendo isto tudo e tentando incutir valores que eles já acham que são muito antigos é o verdadeiro desafio. Obrigada, Ruth. Publicidade básica. Tem de seguir a Ruth Lopes. Ela canta. Ela é cantora. E ela canta. Ela canta. Canta e Lopes. encanta. Canta e encanta. Fala comigo, Não, Ray. antes de começar, queria só fazer que ela disse que tem um grupo, né, nessa geração que nem sabe o que é ir a uma cabine telefônica e nem escrever cartas. Né? E ela fala da realidade de quem cresceu em Portugal. Aqui nós também temos esse povo que não sabe o que é isso, mas não pelos motivos que ela afirma. Né? Que aqui cabines telefônicas aqui começaram a surgir quando já estavam a surgir os telemóveis. Nunca funcionaram em condições. Desculpa lá interromper-te. Eu nunca vi cabines. Temos.
A sério? Temos, inclusive, em zonas bem remotas, tipo no interior e não sei o quê, Ah, tem é? tipo, Tem que cabines. estar mais atenta. Aqui na cidade tem... Tem algumas zonas que não funcionam. Não, mas só de ver mesmo Não, a tem. estrutura. Tem. Nunca vi. Não, tem sim. Por acaso tem ainda aí algumas que sobreviveram, né? A depredação. Usar cabine, Depredação do meu coisa. Deus. Escrever carta ao nosso correio até hoje travam com a gente para fazer chegar uma encomenda, quanto mais carta. Então, nós sabemos bem o que é não escrever cartas e não usar cabine telefônica. Ruth, compreendo-te perfeitamente. Olha, mas enfim, Lourdes, então conseguimos perceber aqui que todos nós reconhecemos o processo em que estamos e essa diferença gritante, né, entre uma geração e outra, e tentar educar a próxima geração de forma diferente, mas também preservando ainda ali algumas coisas que nós consideramos serem importantes, fundamentais. Tem um aspecto que a Ruth mencionou que eu achei bem interessante, que é relativamente a fazer queixa dos professores. quem se ouve? Isso de fato é algo que ouve. Não. Eu lembro Never. só um episódio, mas porque a professora bateu na aluna, era minha colega, né, era minha professora, e a aluna desmaiou na sala de aula. E acho que ela já estava mal. Por isso, inclusive, é que a professora se irritou, porque ela não estava a responder atempadamente. E aí a professora deu-lhe uma Maria das Dores, a miúda caiu. No que caiu, e a miúda era vizinha da escola. Então, no que caiu, já os familiares se aperceberam, tiveram de fazer um cerco porque iam surrar bem a professora. E aí também já é um abuso, né? Se não, de resto, é verdade. A nossa geração é a geração, está vendo mesmo do suspiro, do respirar fundo, né? Isso que ela disse do respeito, eu não vou mentir. Eu agora, quando vejo assim esses miúdos, eu fico um bocado... Mas falam assim com os pais. Eu acho que é aquele equilíbrio. A nossa geração não quer ser nem tão ríspida, estás a ver? E quer ser amiga dos filhos, mas às vezes não sabe bem dosiar. São tão amigos que o filho já fala de qualquer maneira. Quando eu ouço, cala-te, quem está a falar contigo? Ouve-te, sobem umas coisas. Eu ainda não estou preparada. Não estou preparada porque acho que certas coisas nós devemos preservar. E nem é questão do ser pai ou mãe do mais velho. O respeito pelo mais velho tem de se preservar. Obviamente que eu não estou a dizer aqueles mais velhos que se aproveitam da senioridade para desrespeitar. Não. Mas tem de haver ali algum reconhecimento de que a antiguidade é posto. Isso aí, come on, tem de se fazer. E tem de haver esse equilíbrio entre ouvir os filhos e não lhes mostrar que eles é que mandam. Sim. Filho é que escolhe o que é que se vê, o que é que se come. Exatamente, é diferente. Falamos no começo sobre essa questão de incluir os filhos mais nas decisões, mas há que encontrar aqui um ponto de equilíbrio, não lhes deixar comandar. Mas essa também estamos a falar de outra coisa, né? Pronto, estamos a falar da geração. Exato. Vamos voltar à geração. Mas pronto, é isso, gente. O suco é esse. Nós somos uma geração de mudanças, que ainda está em mudança. Estamos num processo de descoberta, redescoberta, de resgate de coisas, de valores perdidos, de direitos perdidos, e estamos perdidos. Estamos perdidos. A ela falou dessa questão mesmo de estar perdido. Você
você está perdido, mas você tem noção que não está perdido. Por quê? Porque você tem acesso à informação. É muita informação. É gerir. Exato. E nós somos bombardeados de todos os lados, literalmente. Yeah. É daqui, e o tempo todo. E isso causa também uma certa ansiedade, porque com isso também vem a cobrança. Você já deveria ser mais, você já deveria ter mais, você não deveria estar aqui não é o teu lugar. Não sei, epá. E daí ser a casa do caos. Exatamente. Daí casa do caos. É perfeito, né? É perfeito. Assim, eu acho que A dessa casa do forma caos. nós podemos dar como Concluída a sessão casa e do dizer caos. que Cada um que descubra como lidar com o seu próprio caos antes de Exatamente. empurrar o seu caos noutras descubram onde pessoas. estão as portas e as Exato. janelas, as saídas de emergência, os extintores e giram a vossa casa do caos. Yeah. E pronto, daqui da Casa do Caos, para a semana nós vamos falar sobre medicina tradicional versus medicina convencional. Interessante. Vou-te dizer. Gente, enquanto gerem as vossas casas do caos, não se esqueçam, não aceitem aquilo que não podem mudar. Mudem sempre aquilo que não conseguem.